Os padrões de beleza impostos pela sociedade fazem muita gente correr contra o tempo para emagrecer e conseguir a curvatura satisfatória para o corpo. Foi o que fez o comerciante José de Moura Souza. O sobrepeso já estava impedindo que ele fizesse tarefas do dia a dia. Ele procurou a ajuda de um endocrinologista e fez uma dieta baseada na reeducação alimentar e no consumo de medicamentos. As fotos mostram quando ele pesava 100 quilos. Em 3 meses, ele perdeu 25. Eu estava me sentindo muito cansado, muito sem condições até de trabalhar mesmo, de dirigir, de vestir uma roupa, não conseguia para mim vestir, botar um sapato eu ficava suado. E ele passou o medicamento, me dei muito bem, perdi o tanto de quilo que quis. 2 anos depois do tratamento, o comerciante recuperou 15 quilos. Ele afirma que vai voltar a procurar tratamento médico. Mas nem todo mundo tem esse cuidado de seguir a orientação de especialista. Esses medicamentos ajudam a emagrecer, porém, se forem consumidos de forma errada, podem provocar a dependência química, o efeito sanfona e efeitos colaterais indesejados. Esses produtos químicos podem causar ansiedade, sensação de boca seca, taquicardia, depressão, tontura, enjoo, prisão de ventre ou diarreia. Os especialistas afirmam que para se alcançar o resultado esperado, é preciso aliar o consumo dos medicamentos com uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. Pois é, atividade física, né, uma vida saudável, com uma alimentação regrada, tudo isso a gente fala, mas muita gente realmente não consegue mudar o estilo de vida. E aí parte para o uso de medicamentos para emagrecer. Doutora Milena, bom dia. Bom dia. E a gente conversava aqui há pouco e os riscos realmente existem, né? Esses medicamentos não podem ser usados de forma indiscriminada, precisam ser prescritos e o paciente acompanhado regularmente por um médico. Exatamente. Na verdade, os anorexígenos, né, de todos os que já existiram no mercado, que sobrou hoje somente a sibutramina, ele é um medicamento controlado, é um medicamento de alto risco e que ele tem alto risco cardiovascular, de desencadear arritmias, picos hipertensivos e até morte súbita mesmo. Então, esses medicamentos, eles são seguros a partir do momento que eles são usados sempre em acompanhamento médico, sob avaliação médica contínua do especialista endocrinologista. O que a gente observa muito hoje em dia é o uso indiscriminado prescrito por outros profissionais de outras áreas médicas que não são especialistas na área e o uso até das próprias pessoas que conseguem até de maneira Mas não é um medicamento, irregular. no caso da sibutramina, que você pode chegar na farmácia e comprar, você precisa de receita. Receituário, azul, B2 e um termo de consentimento esclarecido apresentado pelo médico, que uma cópia fica com a farmácia, uma cópia com o paciente e outra cópia com o médico. Agora, a questão de usar a medicação também pode ser uma ilusão para o paciente. Muitas vezes, e é o caso aí do paciente, da pessoa que apareceu na nossa reportagem, ele usou o medicamento, perdeu peso, 2 anos depois ele recuperou mais de 1/3 do peso que ele tinha perdido. Isso acontece muito, esse efeito sanfona para quem usa a medicação. É, exatamente. O principal problema da medicação é que as pessoas acham que a medicação vai resolver o problema da obesidade. Então, os medicamentos, eles só têm efeito quando eles são associados com a mudança do estilo de vida, que a gente entende que é uma dieta hipocalórica, através da menor ingestão de gorduras e através da prática regular de atividade física, né? Então, sem essas medidas, você não consegue manter a perda de peso. Então, o exercício, ele é importante não apenas para manter o peso, para perder o peso, mas também para manter o peso ao longo do tempo e evitar o reganho de peso, que é o que acontece com a maioria dos pacientes, que eles acabam fazendo aquela mudança do estilo de vida só naquele período que toma a medicação e depois abandona tudo, abandona o tratamento, o acompanhamento. E a obesidade é uma doença crônica, ela precisa ser acompanhada sempre, porque o risco de reganho é muito grande. Aliás, a obesidade ela pode trazer muitas outras doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, por exemplo. Hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares, arritmias cardíacas, apneia do sono, depressão. Então, são inúmeras doenças, a artrose, né, doenças degenerativas ósseas. Então, são inúmeras doenças que podem estar relacionadas com a obesidade. Doutora, é muito comum também o uso de alguns shakes que prometem perda de peso, né, por um bom período, de alguns medicamentos, no caso aqui tem até uma pergunta da dona Fernanda, lá do Santa Fé, ela quer saber se medicamentos manipulados à base de plantas ajudam no emagrecimento de forma saudável. Na verdade, o problema dos medicamentos manipulados, que eles, na verdade, eles auxiliam às vezes, é por conta
que eles geralmente são compostos de fibras. E as fibras na alimentação, elas vão diminuir a absorção dos carboidratos e dos alimentos. E aí, com isso, você pode ter uma perda de peso. Mas isso sozinho, os medicamentos sozinhos não vão resolver também a perda, se não tiver a mudança da alimentação. E os shakes, o problema dos shakes também, que uma pessoa que costuma ingerir uma refeição bastante calórica, que troca pelo shake, que tem algumas quantidades proporcionais de carboidrato, proteínas e lipídios, invariavelmente ela vai ter uma diminuição das calorias. E esses shakes geralmente têm fibras também que ajudam na perda. Mas o uso de shake a pessoa não vai poder continuar tomando o resto da vida, né? Então é uma coisa que seria mais transitória, mas o mais importante é a reeducação alimentar mesmo. É isso que a gente tem falado sempre. A Lara Beatriz pergunta, doutora, como eu faço para emagrecer sem ter risco para a minha saúde? É isso aqui que ela acabou de falar. Mudar os hábitos e praticar o hábito alimentar. Física. Lá de Água Branca, tenho muita dificuldade, doutora, para perder peso. Já fiz dietas, várias dietas, faço academia, mas não consigo perder peso. A academia é importante, ela fazer academia, porque com isso evita que ela ganhe mais peso ainda, né? Ou pelo menos evita que ela fique ganhando peso ou que recupere algum peso. Mas é importante a mudança da alimentação, que muitas vezes na prática é mais complicado, porque muita gente não quer abrir mão de alimentos, né, que estão hoje em dia, alimentos gordurosos, e até a própria mídia que orienta, que estimula você a se alimentar com alimentos que não são saudáveis. E aí é complicado, porque mesmo ela fazendo exercício, ela tem que mudar os hábitos alimentares também. E tem muita gente gordinha, obesa, acima do peso, que diz assim, mas eu não como quase nada, eu não sei porque eu sou gordo. Isso. Muitos obesos falam que, eu tenho um problema na tireoide, ou eu tenho um problema hormonal que eu não consigo perder peso. Então já foram feitos estudos com esses obesos que se dizem que não conseguem perder peso, e eles viram o quê? Que muitas vezes eles não são obesos porque comem pouco, eles são obesos porque eles comem muito. Mas muitas vezes eles não contabilizam uma coisa que belisca, um lanche, uma coisa. Quando você vai calcular a ingestão calórica do dia, é muito maior do que Os espaços sem alimentação também são muito importantes para serem respeitados. Então, aquela regrinha de comer de 3 em 3 horas um pouquinho, está valendo. Com certeza, porque o fato de você ficar muito tempo sem se alimentar, você acaba diminuindo o seu metabolismo, porque o seu organismo interpreta como se você não estivesse se alimentando por falta de alimento. E o fato de você se alimentar a cada 3 horas num período regular, você tem a função de ativar o metabolismo. Então, é muito importante a alimentação fracionada de 3 em 3 horas. Bom, que tipo de remédio posso tomar para perder peso? A pergunta aqui, nós já falamos sobre a sibutramina, é hoje o remédio mais utilizado pelos médicos, mas só pode ser prescrito por um médico e só pode ser vendido com receita azul. Então, é um medicamento extremamente restrito. Fora isso, doutora, não é recomendável o uso de medicação. Na verdade, a gente tem outros medicamentos que têm efeitos também para auxiliar na perda de peso, mas que não são específicos dessa perda. Então, como por exemplo, os antidepressivos, como a fluoxetina e a sertralina, também são usados em alguns pacientes, principalmente pacientes obesos depressivos, com apneia do sono. Então, nesses casos, você pode utilizar. E ainda existe o inibidor da lipase gastrointestinal, que é o Orlistat, que tem o efeito de reduzir a absorção das gorduras e, com isso, levar a uma perda discreta de peso. A gente considera que o tratamento foi eficaz, o mínimo de sucesso seria com a perda de 5%. E o máximo de sucesso seria 15%. Então, perdas além de 15% do peso, a gente considera que é bem difícil, mas que pode ser conseguido se houver uma mudança. Só para a gente terminar, Eliane, sou diabética, eu tomo insulina, posso tomar algum tipo de chá para perder peso? Geralmente esses chás, eles são compostos por substâncias termogênicas que vão elevar a taxa metabólica basal. E aí precisa avaliar, porque ela sendo diabética, ela já é uma paciente de alto risco cardíaco, então provavelmente esse chá pode desencadear alguma alteração cardíaca, uma arritmia, um ataque cardíaco. Resumindo, tudo está na cabeça. Tem que programar a cabecinha para atividade física, alimentação saudável, e aí é difícil. É difícil, a gente sabe que é complicado, especialmente para quem tem hábitos alimentares muito arriscados, né, de comer muito, de ganhar peso. Então, a gente sabe que é difícil, mas fica a nossa contribuição para você que está querendo perder peso. Eu queria agradecer a doutora Milena Leite por estar aqui com a gente hoje, tirando as nossas dúvidas. Obrigada, doutora. Obrigada. Venha sempre, tá bom? Bom dia. Bom dia.